Fala comigo, pessoal, beleza? Meu nome é Eduardo Custódio e nesse vídeo nós vamos falar da inversão de fluxo que tivemos ontem no micro Nasdaq, tá? No Nasdaq, aqui no olhando pelo WPB System do NinjaTrader, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Foi a solicitação do Nakamoto. Ele pediu para explanar um pouco sobre o que foi visto, que a gente colocou lá um print no Telegram. Então, agora a gente vai falar sobre o que a gente estava vendo, tá bom? Então vamos lá. O que nós temos na tela aqui? Na tela nós temos alguns indicadores de preço, volume e delta. É isso que nós temos na tela. E é basicamente isso que a gente está olhando o tempo todo para poder estar tomando as nossas decisões no mercado, tá bom? Então o print que eu coloquei foi justamente sobre esse fundo, tá? A gente vem olhando toda a dinâmica da queda do mercado. E quando o mercado fez esse fundo aqui, a minha expectativa seria uma retomada de alta, pelo menos momentânea, porque às vezes o mercado não vira 100%, mas ele vira momentaneamente, mais levando em consideração que o mercado americano está derretendo, tá? Então, o que eu olhei? A gente está aqui nos 5 minutos, depois eu vou dar uma olhada aqui no 15 minutos para mostrar para vocês também o que eu estava olhando. Então, basicamente, nós tínhamos o mercado 100% na tendência de baixa. Isso é configurado através aqui das barras vermelhas. Barras vermelhas são barras, né, de volume considerável na tendência de baixa. Tivemos esse delta de 1.100, porém não deu continuação na tendência, né? Foi uma barra praticamente ignorada, nem rompeu a barra azul contra volume, o mercado foi caindo, até que chega aqui embaixo, ele faz esse delta de 3.000, menos 3.004, tá? Então, grava isso daqui. Fez um delta de menos 3.004, faz um pullback normal, faz um pullback de menos 718, porém ali a gente já tem uma barra verde. Depois de várias barras vermelhas, a gente tem uma barra verde. Aqui embaixo, o que a gente consegue ver? Isso daqui também é delta, tá? Então, a gente tínhamos o aumento do delta e depois nessa região aqui, ó, toda essa região, olha só, tínhamos aumento do delta, o delta foi diminuindo. Enquanto o mercado vinha fazendo essa queda aqui, o delta vinha diminuindo, depois ele fica aqui mais ou menos de forma lateral, e o delta que era negativo começa a ficar positivo, tá? O delta que era negativo começa a ficar positivo nessa região, deixando para a gente o quê? Deixando mais deltas positivos nos swings e um algo trade nesse fundo, tá? Então aqui a gente já consegue ver que essa parte aqui, ó, já era delta totalmente positivo. Aqui embaixo nós temos o Force Weakness, que é outro indicador nosso. E ele é bem interessante, porque se você for operar o Force Weakness, que você consegue ver que você teve uma operação de pullback, ó. Ele fez um pullback de volume, ó, fez um pullback de volume, justamente nessa região você poderia ter dado uma entrada aqui perdendo o candle vermelho, né, o candle de venda, tá bom? Então, beleza, continuou caindo, fez um outro pullback aqui no fundo, né? Pullback de uma média menor, deve ter sido basicamente aqui nessa região, e depois ele vira. Marca o fundo, a gente tem esse fundo marcado, e aqui a gente consegue ver também a absorção do mercado, porque ele deixou o delta positivo, deixou um algo trade, e aqui embaixo, ó, ele fez uma mínima, mas é aquela mínima que a gente pode dizer que é uma mínima, não é, porque mínima nunca é exata, né? Aquela mínima da região. Então ele pegou a região. Isso daqui configura para a gente uma baita de uma absorção. Por quê? Se o candle rosa é de baixa, está fechando abaixo de 50%, ficou vermelho ali embaixo e o delta é positivo, quer dizer que tem muita gente absorvendo a região, tá bom? Depois o mercado sobe com essa barra verde, porém o Force Weakness ainda era vendedor. Aqui seria, né, uma região de pullback do Force Weakness, na qual ele rompe. E o pullback do Force Weakness depois é um pullback do lado positivo. Olha que interessante, ele rompe e já começa a trabalhar do lado positivo do mercado. Aqui em cima nós temos os deltas positivos e aqui foi outro ponto-chave. Então vamos olhar isso aqui, ó. Isso aqui foi um ponto-chave. O mercado já tinha virado, deixa, deixando vários deltas positivos, já delta positivo. E esse candle aqui, ó, esse candle azul escuro, fechando na mínima,
praticamente, né, um ultra volume e deixando um delta positivo, tá? Apesar de não ter um algo trade, ele mostra que teve muita absorção nessa região. E o rompimento dele, isso aqui, ó, configura que a tendência tende a continuar. Ah, a tendência ia continuar, a gente nunca sabe, mas a tendência tenderia a continuar. Coincidência ou não, ele ainda deixa outro algo trade, deixando ali um hashtag. Então, outra absorção, candle de queda, e o mercado segue. E ali aconteceu o quê? Ó? Pullback do Força Weakness novamente naquela região. Até entrou o delta negativo, né? Mas depois o mercado novamente se organizou e foi seguindo positivamente. Então, assim, Eduardo, eu faço trade de tendência. Tá, beleza, cara, que você pode entrar em trade de tendência, trade de scalp. Cara, você pode entrar num candle desse de 5 minutos, entrar e sair, sei lá, 5, 6, 7 vezes, quantas vezes você quiser. Por quê? Você está olhando a movimentação do mercado. Isso eu nem estou levando em consideração, né, o real time que tinha ali o delta e o volume, que vai mostrando ali em real time o que está acontecendo, tá bom? Fora o Smart também, que vem mostrando para mim que provavelmente ia estar tudo vermelho e depois vai ficando verde, né? Vai ficando cinza e vai ficando verde, vai ficando cinza e vai ficando verde, porque vai mudando a tendência do mercado. Vamos mudar agora aqui para o 15 minutos, para a gente poder dar uma olhada também. E eu queria te mostrar aqui no 15 minutos justamente isso. Ó. Depois de toda essa queda, ó, depois de toda essa queda, ele deixou um algo trade no fundo com delta negativo. E novamente o nosso Força Weakness marcando uma entrada de pullback aqui nessa região, tá? Entrada de pullback. Fez o candle verde, não conseguiu dar continuação, né, dar continuidade ali no movimento de alta e o mercado voltou a cair. Um ponto interessante era o quê? Que o volume negociado vinha diminuindo, o delta também estabilizou e vinha diminuindo até que ele vira comprador. Então você junta, né, as duas informações dos 5 minutos com o do 15 minutos, você já tem uma baita informação direcional. Outra coisa importante, eu falo muito isso, estude o SA. Cara, aprenda a ler o mercado utilizando o gráfico HLC, que fica muito claro. Aqui a gente consegue ver o quê? Consegue ver o agrupamento de fechamento. Tá? Então o mercado fez esse agrupamento aqui, ó, de fechamentos, fechando igual, fechando aqui perto. Depois o mercado rompe. Tá? Até para uma possível entrada, você pode colocar uma ordem limitada aqui embaixo, que às vezes o mercado pega aqui e ainda sobe, tá bom? Então sempre acreditar, não é acreditar, né? Mas ter a observação, observar que o mercado geralmente testa fechamento de barra, tá bom? Então tá olhando, máxima, mínimo, fechamento é muito importante. E aqui, novamente, o Força Weakness rompeu, né? Saiu rompendo tudo, sem dar mais nenhum pullback. Aqui no fundo, mesma coisa que eu falei, ele respeitou o fundo, né? Só fez o giro de mercado aqui nesse fundo aqui, ó, para poder seguir na tendência de alta. Então, assim, mesmo que a gente está falando, mesmo o mercado americano totalmente em queda, mesmo que você queira fazer uma operação contra a tendência de forma inteligente, se você tiver paciência, conseguir esperar, você consegue ler a troca de polaridade do mercado através dos indicadores de preço, volume e delta. Não adianta, olhar só o indicador de preço, cara, vai estar faltando informação. Então, o mercado ele é uma confluência de informações para você poder estar tomando a melhor decisão possível. E mesmo assim, nem garante que a operação vai dar certo. Mas quanto maior, né, o grau de probabilidade a seu favor, maior a chance da operação dar certo. Beleza? E agora, quem vai levar lá no topo? Quem vai levar até a metade? Quem vai levar de algum fechamento? Quem vai pegar, sei lá, 30 pontos? Vai ser individual de cada um. Mas o ponto de entrada, o ponto de virada, né? Ver a embarcação virando ali, isso daí não tem como não ver. Isso daí não tem como ver. Não tem como não ver. Beleza? Utilizando aqui o nosso WAPV System. Tá bom? Não tem como. Infelizmente, WAPV System aqui você consegue pegar essas informações de forma bem real, tá? De forma real, sem ter subjetividade nenhuma do que está acontecendo no mercado, beleza? Então, o vídeo era sobre isso, espero que tenha gostado. Até mais, um abraço. Se quiser saber um pouco mais sobre o nosso indicador WAPV System, que é o nosso sistema operacional, link na descrição do vídeo. Valeu, até mais, um abraço, fui!